Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Vai para o litoral pela Freeway? Cobrança de pedágio em 2 praças da rodovia começa nesta sexta-feira. Vó abusadora, presa em Canoas, uma idosa que obrigava a neta a se prostituir. Rápidos e rasteiros. Em menos de 1 minuto, bandidos de moto roubam loja no centro do estado. Exclusivo. Em entrevista ao SBT, o vice-presidente da República, o gaúcho General Mourão, fala sobre sua relação com o Rio Grande do Sul, reformas e como são tomadas as decisões no governo Bolsonaro. Enquanto não sair a decisão, nós vamos discutir o assunto. A hora que sair a decisão do presidente, ela é minha. E eu vou defender a decisão dele até o último homem. Antes Tardelli do que nunca. Grêmio apresenta novo atacante e craque vai vestir a 9 tricolor. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A cobrança de pedágio em 2 praças da Freeway começa nesta sexta-feira. Quem percorre a rodovia nos trechos de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha já está sendo orientado por funcionários da nova concessionária. Os funcionários já estão nas casinhas dos pedágios, mas por enquanto não é para cobrar nenhuma tarifa. Na chamada Operação Branca, eles param os motoristas, entregam folhetos e explicam como vão funcionar as novas taxas. Os pedágios de Santo Antônio da Patrulha e de Gravataí estavam liberados desde julho do ano passado, quando a Concepa perdeu a concessão da rodovia. Agora, quem assume é a CCR Via Sul, que vai ficar responsável por 7 praças de pedágio nas BR-101, 386, 448 e 290, a Freeway. Nós chamamos de serviços iniciais, para começar a adaptar a essas rodovias a uma condição de tráfego bem aceitáveis. O pedágio começa a funcionar a partir da meia-noite de sexta-feira na Praça de Gravataí, onde a cobrança vai ser de R$ 4,40 nos 2 sentidos. E também na de Santo Antônio da Patrulha, ao custo de R$ 8,80, mas apenas no sentido capital-litoral. A concessionária assinou contrato de 30 anos e promete a instalação de mais de 1.000 câmeras em até 36 meses. O objetivo é monitorar 100% os 470 quilômetros de extensão sob os cuidados da Via Sul. E quem está preocupado com o atendimento que vai ser prestado para qualquer acidente, a ideia é ter primeiros socorros imediatos. O nosso atendimento é composto de uma ambulância de suporte básico, que chega primeiro no acidente, e se houver necessidade, nós também dispomos de UTI com médico, Então esse é o serviço médico que nós vamos oferecer. A cobrança das outras 5 praças está prevista para começar até fevereiro de 2020. Por enquanto, os usuários aplaudem a iniciativa porque acreditam que terão mais segurança. A hora que tu saía fora da Freeway, tu já não se sentia seguro, tu estava inseguro, Hoje não. É uma autoestrada, a gente sabe que as saídas eram poucas e quando, graças a Deus, não aconteceu comigo nenhum estrago de ficar na estrada, mas quando se entra, se fica muito mais tranquilo. Eu acho que vai ser bom, porque nós estamos sem segurança na estrada, sem guincho, sem socorro 24 horas. Portanto, sucesso aí a CCR Via Sul. A gente espera realmente uma rodovia como a gente estava acostumado, com os padrões anteriores. Tomara que dê tudo certo na operação a partir da próxima sexta-feira. Nós começamos hoje a exibir uma série de entrevistas exclusivas que fiz em Brasília com os gaúchos que ocupam cargos no primeiro escalão do governo federal. A primeira entrevista é com o companheiro de chapa do presidente Bolsonaro, que voltou, inclusive, hoje para a capital. Já está no Palácio do Planalto. A cobertura completa você vê daqui a pouco no SBT Brasil. Confira agora a minha conversa com o gaúcho vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. O vice-presidente da República, General Mourão, deixou o Rio Grande do Sul pela primeira vez aos 8 anos de idade. Depois, voltou para o estado
e saiu novamente do Rio Grande do Sul para fazer a Academia Militar das Agulhas Negras. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber. Nada, a satisfação é minha, pô. Quais são os hábitos gaúchos que o senhor mantém ainda aqui no Planalto Central? Bom, a primeira coisa é montar cavalo, né, pô? Isso é um troço fundamental. 3 vezes por semana? 3 vezes por semana, religiosamente. Que hora o senhor monta? De manhã cedo, 7 horas. Mas o senhor é da artilharia, o senhor não é da cavalaria. Mas a artilharia, por tradição, era uma arma montada, né, pô? Então a gente preservou essa nossa história, né? Os canhões eram puxados pelos cavalos, peixerrões, né? Alguns até por parelhas de boi, e o resto da tropa ia a cavalo, né? Então, O senhor consegue, portanto, esse hábito que o senhor consiga preservar. e o churrasco, né? O churrasco também, ele funciona. É o senhor que assa? Eu tenho 2 churrasqueiros, o meu filho e o meu genro são 2 churrasqueiros. Tem churrasqueiro oficial da família. Churrasqueiros oficiais da família são eles. Chimarrão. O chimarrão, quando aparece alguém que faça, que eu esteja presente, mas por livre e espontânea vontade, raramente eu faço um chimarrão. Se precisar fazer, Se precisar fazer, sai. tá. Mas o negócio é filar mesmo, entra ali. Entro no time. Entra ali. Entro no time. Normalmente, quando eu monto de manhã lá no regimento, tem a turma da gauchada lá que já está correndo a cuia ali, a gente aproveita e entra no espaço. Quais são as outras relações suas com o Rio Grande do Sul? Já que o senhor foi e voltou tantas vezes, comandou tantas áreas do Exército no Rio Grande do Sul, inclusive o Comando Militar do Sul. Né? A minha história com o Rio Grande do Sul é enorme, porque a minha mãe era gaúcha, né, de Bagé. A minha primeira e falecida esposa, né, também era de Bagé. Então ainda tem meus primos, meus amigos de adolescência. Esses aí, aquelas amizades que tu guarda para o resto da vida, né? Fora os compromissos formais, o senhor vai ao Rio Grande do Sul em função de família, mantém? Vou ao Rio Grande do Sul muito para visitar lá meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos, meus primos. Isso aí é normal. E essa relação existe? Existe muito forte. E tem uma relação muito forte também com os homens do Exército. Essa turma do Rio Grande do Sul está preservada. A gauchada se espalhou, mas vocês também mantêm encontros. A minha turma ela tem uma característica, né, principalmente o pessoal de cavalaria, né, que quando passou para a reserva, ficou morando lá em Porto Alegre, né? Então ali essa turma se reúne praticamente todos os meses, então sempre que eu posso eu estou junto deles. Republicanamente, o que o senhor pode fazer pelo Estado naquela situação que está o Estado do Rio Grande do Sul financeiramente quebrado? Olha, até no final do ano passado, né, quando teve um encontro de governadores aqui no Distrito Federal, foi até promovido pelo governador de São Paulo, pelo Dória, foi a oportunidade que eu tive que conversar com o Eduardo Leite, né, e me coloquei à disposição dele, né, para auxiliar naquilo que ele julgar necessário, né, para a gente agilizar qualquer coisa que tiver que ser agilizada, conversar com quem tem que ser conversado, de modo que a gente possa auxiliar o Estado. Eu sei que o Eduardo está procurando fazer o dever de casa, que já vinha sendo feito ali pelo governador Sartori, e eu tenho plena certeza que mais um tempo e o Rio Grande vai entrar de volta nos trilhos. Você imagina que vai se conseguir fazer o regime de recuperação fiscal dentro desse governo? Tem como o governo, com tantos homens do Rio Grande do Sul no governo, tem como auxiliar? Olha, eu não tenho dúvida que o Estado será auxiliado nisso aí, óbvio que desde que faça o dever de casa, né? Mas está sendo feito esse dever de casa lá tanto, como eu te disse, tanto pelo governo anterior, pelo atual. Então eu acho que tem boas perspectivas aí para o Rio Grande. O senhor tem surpreendido a imprensa do Brasil com a forma como o senhor tem feito o tratamento aqui na vice-presidência. Ganhou um relevo maior a vice-presidência. O senhor tem recebido parlamentares, o senhor tem recebido inclusive centrais sindicais, o caso da CUT. Essa é a forma de atuar nos próximos 4 anos? Como é que o senhor pretende levar essa agenda aqui? Olha, o que eu vejo é que a posição do vice-presidente, né, como um auxiliar privilegiado por ter sido eleito junto com o presidente, né, é essa atividade de você estabelecer as conexões para facilitar a tarefa do presidente. Né? Então a gente recebe, conversa, ouve e aí transmite, né, ao presidente ou ao ministro encarregado da área essas angústias e as necessidades dos diferentes setores. Então eu acho que isso é um trabalho que é mais do que necessário para ser feito. Para o senhor, também a pauta da reforma da Previdência é a primeira pauta a ser tratada no Congresso Nacional? Não, eu não tenho a mínima dúvida, né? Nós estamos vivendo aquele momento que se chama da ruptura do pacto de gerações. Né? O que é isso aí? Os mais novos trabalham para que os mais velhos se aposentem.
Só que isso está rompido. Os mais novos vão trabalhar até morrer para que os velhinhos, igual a mim, né, fiquem aposentados. E aqueles que nem nasceram ainda, esses então estarão numa situação pior ainda. Então, o nosso presidente, como estadista que é, pensando nas próximas gerações, ele colocou a reforma da Previdência como o ponto número 1 e nós não temos dúvida disso aí. A base do governo tem várias demandas, né? Estatuto da Família, escolas sem partido. O governo já apresentou a proposta da lei anticrime. São várias questões. É uma pauta muito carregada para esse início de governo já. O senhor acha que o governo consegue dar conta no Congresso? O que a gente ouve e conversa é que o Congresso ele precisa se ater primeiro na questão da reforma da Previdência por todas as nuances que tem nesse projeto e porque ela vai afetar realmente a vida da população de uma maneira geral, né? Então eu acho que vai haver uma discussão muito grande, né? Eu vejo que o primeiro semestre desse ano ele será dedicado a isso, mas a partir do momento que a gente romper, digamos assim, o dispositivo que é o que nós vemos hoje em termos econômicos e políticos, e é o que eu chamo de romper com a aprovação da reforma da Previdência, esses outros temas eles poderão prosseguir num aproveitamento do êxito. Qual é para os senhores a segunda prioridade? A primeira, está claro, é a reforma da Previdência. Onde é que o governo deve investir depois? Para mim, é na questão da reforma tributária. O nosso sistema tributário é caótico, é um sistema que você tem até dificuldade para pagar o imposto, é um sistema que leva muitas vezes à bitributação e é aquilo que o Paulo Guedes fala, é uma daquelas bolas de ferro atada nos nossos empreendedores. Esse é um governo liberal que vai tratar dessa situação mesmo? Nós temos que tratar disso porque é outra carga, né? Nós temos uma carga de 35% do PIB de impostos, né? Então é uma carga de país europeu e nós não temos os serviços europeus. Quando as pessoas criam essa situação de, olha, há uma discordância entre os dois. Acho que tem que ficar claro uma coisa, o Bolsonaro e eu, nós somos formados na Academia Militar com 2 anos de diferença, então nós somos contemporâneos, formados sob uma mesma, digamos assim, uma mesma linha de pensamento. Então, isso aí nos irmana. Por outro lado, também tem que ficar colocado que qual é a nossa visão como militares. Às vezes a pessoa acha que dar ordem, cumprir ordem, não é assim que funciona nas Forças Armadas. O que funciona é que você estuda uma situação, estuda um problema, todos dão sua opinião. Aí, a partir do momento que o comandante, o chefe, ele dá a sua decisão, ela passa a ser a nossa também. A isso a gente dá o nome de disciplina intelectual. Então, às vezes, a pessoa não entende o que vem a ser a disciplina intelectual. Enquanto não sair a decisão, nós vamos discutir o assunto. A hora que sair a decisão do presidente, ela é minha. E eu vou defender a decisão dele até o último homem. E isso está pacificado? Total. Quero lhe agradecer muito. Desejar que na próxima vez eu faça chimarrão, o senhor faça churrasco. Excelente, pô, mas com a carne boa, hein? Tá carne bom. De Bagé, pô. Tá bem. Como morou muito tempo no Rio de Janeiro, o general Mourão me confidenciou que torce pelo Flamengo. E para evitar a polêmica Grenal, garantiu que aqui no Rio Grande do Sul simpatiza mesmo com o Aimoré de São Leopoldo. Nos próximos dias, a Câmara de Vereadores da capital deve votar, inclusive, um projeto concedendo o título de cidadão emérito a ele, que é nascido em Porto Alegre. E mais 2 informações. As próximas 2 visitas dele ao Rio Grande do Sul são para o aniversário do Colégio Militar e para uma visita à Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Confira a íntegra da conversa com o general Mourão no Facebook do SBT-RS e também no nosso canal do YouTube. Nas próximas quarta-feiras, vamos exibir outras entrevistas que fiz em Brasília com os gaúchos no poder. Na próxima, o entrevistado será o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Converso agora com a Luciane Coleman, porque no centro do estado, bandidos de moto, vapt-vupt, foi rapidinho aquele negócio, né? Roubaram uma loja de material de construção, Lu, uma ação muito rápida. Boa noite. Boa noite, Felipe. Pois é, como vocês veem aí essas imagens, né, a gente consegue conferir aí o momento exato que 2 homens assaltam uma loja de material de construção lá no centro de Santa Maria. E eles vão direto, né? Vão certeiro lá para um caixa onde eles roubam cerca de R$13 mil, ou seja, eles tinham ali alguma informação, né,
privilegiada. Eles Sabiam fogem, onde atacar. Sabiam exatamente, eles fogem numa moto, como a gente viu ali, né? Eles chegam a render um vigilante com uma arma e acabam fugindo e ainda não foram localizados. A polícia está investigando esse caso e quem tiver qualquer informação pode ligar para o número que vai aparecer aí nas telas de vocês, aí ó, na nossa tela, 55-3225-3039. A polícia está à procura desses dois assaltantes, Felipe. Eu agora consigo ver a arrancada final ali, o cara quase deixou... Quase deixou o companheiro, né? De o cara ali, uou! De tão rápido, né? Vou te dizer. Lu, previsão do tempo para os próximos dias, mais um amanhecer com temperatura de inverno por aqui? Pois é, Felipe, você estava lá em Brasília e acabou perdendo, viu? Se bem que Peguei hoje... só chuva. É verdade, mas ó, aqui deu um calorão e aí a partir de ontem a gente já teve um refresco. Hoje a gente teve temperatura de inverno em São José dos Ausentes, fez 8,8 graus e em Bagé, que o General Mourão falou, fez 9 graus, temperatura mais baixa dos últimos 28 anos lá em Bagé em fevereiro. Bom, amanhã ainda amanhece com temperatura amena, mínima de 16 graus em Santa Maria. Depois entra ar mais quente e úmido pelo oeste, trazendo risco de temporais para essa região. Aqui em Porto Alegre, máxima de 32 graus, chuva no fim do dia. Sexta, mais chuva, alerta de temporais no estado. E no sábado, a instabilidade então começa a perder força. Então o tempo firma finalmente no domingo e devemos ter aí uma sequência de dias ensolarados, Felipe. Maravilha, Lu. Futebol. Vamos falar sobre a chegada de Diego Tardelli. Ele foi apresentado há pouco. É o novo atacante gremista. Craque! Tardelli é muito bom de bola. Ele está com 33 anos, assinou um contrato de 3 temporadas com o Grêmio. Depois de 4 anos do futebol chinês, ele chega para dar sequência ao que fez no passado aqui, no ano passado, lá na China, quando marcou 20 gols, deu 10 assistências. Eu acho craque de bola, baita contratação do Grêmio, vai vestir a 9 tricolor. Sucesso pro Tardelli, que é gente boa, simpaticíssimo. Voltamos daqui a pouco com as informações de uma senhora que foi presa em Canoas. Olha, eu vou pensar se eu chamo essa mulher de avó, rapaz. Ela obrigava a própria neta a se prostituir em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Glip. Simplifique. É Glip. E Educação Adventista. Muito além do ensino. SBT Entrevista. Oferecimento Rio Grande Seguros. Foi presa em Canoas uma senhora de idade que obrigava a própria neta a se prostituir. Não dá para chamar de avó, não, né? A menina, que agora tem 15 anos, está em um abrigo. Tudo começou na frente da delegacia de pronto atendimento, no fim do ano passado. Vó e tio brigavam a socos pela guarda de uma menor, hoje com 15 anos. A atitude da mulher, de 71 anos, chamou a atenção da polícia, que descobriu que ela usava a neta para receber favores de um senhor de 60 anos. A menina mesmo, em depoimento, refere que os encontros de cunho sexual começam quando ela tinha entre 12 e 13 anos e prosseguem até próximo dos 14 anos dela. Vida real que parece filme e que chocou o delegado. Ele fez questão de registrar na rede social. O estuprador retribuía com presentes como dinheiro e móveis. Conforme a polícia, a mãe biológica é drogada. O tio e um pai social, designado pela justiça, acabaram não querendo a guarda por causa da manipulação e assédio moral por parte da avó. Segundo o delegado, o homem responsável pelos estupros chegou a matricular os próprios filhos na mesma escola da menina, para ficar mais perto dela. Ele e a avó teriam também obrigado a garota a tomar remédios para não engravidar. A adolescente foi para um abrigo. A avó e o estuprador estão presos. Os dois já estão presos preventivamente. A senhora e o agressor respondem pelo crime de estupro de vulnerável e ela responde ainda pela exploração sexual de criança e adolescente.
Parabéns à Polícia Civil, ao delegado Pablo Queiroz Rocha. Eu espero que essa mulher apodreça na cadeia, porque isso definitivamente não é uma avó. Fique agora com o SBT Brasil. Nós voltamos amanhã. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Educação Adventista. Muito além do ensino.